Você já parou para pensar quantas horas da sua vida você desperdiça simplesmente se preocupando? E o pior, a maioria das coisas que te tiram o sono nunca nem vão acontecer. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho milenar, usado por filósofos e até por guerreiros espartanos, que pode eliminar essas preocupações da sua mente e te dar uma paz de espírito que você nunca experimentou antes? Hoje eu vou te revelar as 15 lições estoicas que podem transformar a forma como você encara os problemas, os medos e as dores da vida. E já vou avisando, não é um conteúdo para quem quer continuar reclamando ou vivendo como vítima. É para quem tem coragem de mudar. Então me responde, você está pronto para parar de se preocupar agora e finalmente tomar o controle da sua mente? Porque se você sair desse vídeo no meio, vai continuar vivendo com os mesmos medos e inseguranças de sempre. Mas se ficar até o final, vai descobrir ferramentas que podem libertar sua mente e talvez mudar o rumo da sua vida. Antes de continuar, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque aqui a gente vai direto ao ponto, sem enrolação, sempre com conteúdos que mexem com a sua mente e com a sua alma. Vamos juntos? Então presta atenção, porque a primeira lição estoica pode abrir os seus olhos de uma forma que você nunca imaginou. Por que nos preocupamos tanto? E como o estoicismo pode ajudar? Agora que você já entendeu o que está em jogo, vamos falar sério. Por que será que a nossa mente insiste em criar cenários catastróficos o tempo todo? Porque, mesmo quando tudo parece estar bem, a gente sente aquele aperto no peito, aquela ansiedade que chega sem ser convidada. Se você já acordou no meio da noite preocupado com o futuro, ou já perdeu momentos felizes porque estava remoendo coisas que nem aconteceram, eu quero que você saiba uma coisa: você não está sozinho. A verdade é que a mente humana foi programada, ao longo de milhares de anos, para identificar perigos e ameaças. Lá atrás, quando vivíamos em cavernas, isso era uma questão de sobrevivência. Mas hoje, essa programação continua rodando, mesmo quando não há tigres dentes de sabre esperando a gente do lado de fora. Agora os tigres são contas para pagar, opiniões dos outros, medo de fracassar, medo de não ser bom o suficiente. E a nossa mente, em vez de descansar, fica em alerta máximo 24 horas por dia. E é aqui que entra o estoicismo. Essa filosofia antiga, praticada por homens como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, foi criada exatamente para lidar com os altos e baixos da vida sem perder a paz interior. Eles viveram em tempos muito mais turbulentos que os nossos. Guerras, perseguições, doenças sem cura, traições. E mesmo assim, encontraram um jeito de manter a serenidade no meio do caos. Eu quero que você imagine por um instante como seria sua vida se você conseguisse desligar essa preocupação constante. Não significa virar alguém frio ou indiferente, mas sim alguém que sabe onde colocar sua energia mental. Alguém que não se desespera pelo que está fora do seu controle. Pensa no alívio de acordar de manhã e não sentir aquele peso no peito. Pensa na liberdade de viver o presente sem ser escravo das suposições do futuro. E é exatamente isso que as lições estoicas vão começar a construir em você a partir de agora. Mas antes de mergulhar nas primeiras lições práticas, eu quero que você reflita. Quantas das suas preocupações atuais dependem realmente de você? Faz esse exercício mental enquanto me acompanha, porque a primeira grande chave do estoicismo já começa aqui. Separar o que está e o que não está sob seu controle. Quando você entende essa diferença, é como se uma parte do peso da vida simplesmente caísse dos seus ombros. Porque tudo aquilo que está fora do seu controle, as opiniões alheias, as decisões dos outros, as circunstâncias externas, não deveria consumir sua paz. E tudo aquilo que está sob seu controle, suas escolhas, seus pensamentos, suas atitudes, merece sua atenção e energia. A maioria de nós vive invertendo essa lógica.
Gastamos noites inteiras pensando no que o chefe vai achar, no que os amigos vão dizer, no que poderia dar errado amanhã, e negligenciamos o único território onde realmente podemos agir: nós mesmos. Então respira fundo agora. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo, e repita mentalmente: eu libero o que não controlo, eu foco no que depende de mim. Esse é o primeiro passo, e quando você começa a treinar sua mente para seguir esse princípio, a ansiedade começa a perder espaço, porque ela se alimenta justamente do que está fora das suas mãos. Agora que você já entendeu o terreno onde vamos pisar, vamos direto para as 3 primeiras lições estoicas, que vão te ajudar a eliminar a ansiedade do seu dia a dia. Se prepara, porque essas lições vão mexer com sua forma de ver a vida, e talvez até com quem você escolhe ser daqui para frente. Lições estoicas, para eliminar a ansiedade do dia a dia. Agora que você já começou a entender o que significa focar no que está sob seu controle, chegou a hora de mergulhar nas primeiras 3 lições estoicas, que podem transformar a forma como você lida com a ansiedade no dia a dia. E olha, eu não estou falando de frases bonitas de internet. Estou falando de princípios testados por homens que viveram situações muito mais desafiadoras do que as que enfrentamos hoje. A primeira lição é simples na teoria, mas desafiadora na prática: distinguir o que está sob seu controle. Parece óbvio, mas pensa bem. Quantas vezes você já gastou energia tentando mudar coisas que simplesmente não dependem de você? Tentar controlar a opinião de alguém, tentar prever o futuro, tentar evitar todo e qualquer erro ou crítica. Isso cansa, isso suga, isso paralisa. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, tinha um diário onde ele constantemente escrevia lembretes para si mesmo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Isso significa que, por mais que o mundo lá fora esteja um caos, você sempre pode escolher como vai reagir. E essa escolha, por menor que pareça, é onde está sua liberdade. A segunda lição estoica se conecta diretamente com a primeira: aceitar a realidade como ela é. Não significa se conformar ou ser passivo, mas parar de lutar contra o que já aconteceu, ou contra o que é inevitável. Quantas vezes você já perdeu energia negando algo que já era fato? A demissão que veio, o relacionamento que terminou, o plano que não deu certo. A realidade não muda porque você se revolta, mas sua mente muda quando você aceita. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Em outras palavras, a dor não vem só do que acontece, mas principalmente do significado que você dá. E quando você começa a olhar para os fatos, sem dramatização, sem exageros, você começa a ver com mais clareza o próximo passo. A terceira lição estoica é uma verdadeira academia para a mente. Treinar a mente para reagir com calma. E aqui não tem atalho. Assim como os músculos do corpo precisam de treino constante, a sua mente precisa ser treinada todos os dias para responder com serenidade e não com impulsividade. Não dá para esperar que, no meio de uma crise, você consiga manter a calma se nunca praticou isso antes. Os estoicos usavam pequenas situações do cotidiano como oportunidades de treino. Ficar preso no trânsito, treino para paciência. Receber uma crítica injusta, treino para humildade. Enfrentar um atraso ou imprevisto, treino para flexibilidade mental. Cada desafio vira um peso que fortalece a musculatura da sua mente. Imagina que a sua mente é como um rio. Se as águas estão calmas, você consegue enxergar o fundo com clareza. Mas se estão agitadas, tudo fica turvo, confuso. Treinar a calma é manter as águas do seu rio tranquilas, para que você consiga ver com clareza o que realmente importa. Agora pensa comigo, quantas decisões erradas você já tomou porque estava tomado pela raiva, pela pressa ou pelo medo? Quantas palavras você já soltou
e depois se arrependeu, só porque não respirou fundo antes de falar. O treino estoico é sobre criar esse espaço entre o impulso e a resposta, entre o estímulo e a ação. Essas 3 primeiras lições estoicas não são apenas conceitos filosóficos. Elas são práticas diárias, pequenas mudanças de perspectiva que, somadas, começam a mudar a forma como você sente, pensa e age. E quando você começa a viver assim, a ansiedade perde terreno, porque ela não encontra mais solo fértil no seu coração. Agora que você já conhece essas 3 primeiras lições, vamos avançar um pouco mais e entender como a disciplina, algo que os espartanos cultivavam desde cedo, pode ser a ponte entre a teoria e a prática do estoicismo. Porque não adianta só entender os conceitos, é preciso incorporar na pele o espírito de Esparta, a disciplina que precede a paz interior. Agora que você já começou a entender os princípios estoicos, deixa eu te contar uma história que talvez você nunca tenha ligado ao estoicismo, mas que carrega os mesmos valores no sangue. A história de Esparta. Sim, aquela mesma Esparta dos filmes, das batalhas lendárias, dos guerreiros que enfrentavam exércitos inteiros sem recuar. Mas o que pouca gente fala é que a verdadeira força dos espartanos não estava apenas no corpo, estava na mente. Desde crianças, os meninos espartanos eram submetidos a treinamentos rigorosos. Não era só sobre lutar, era sobre suportar frio, fome, dor, solidão, fracasso. Eles aprendiam desde cedo que a vida nem sempre seria justa, que o sofrimento fazia parte do caminho e que a resistência mental era tão importante quanto a força física. Eles treinavam a mente para não ceder ao medo, à raiva ou ao desespero. Agora para e pensa. Quantas vezes você já se sentiu paralisado diante de um desafio, com a sensação de que não ia dar conta? Quantas vezes a preocupação te impediu de agir? Os espartanos entendiam que o medo é natural, mas ceder a ele é uma escolha. E aqui está um segredo que conecta Esparta ao estoicismo. O verdadeiro poder não está em eliminar as dificuldades, mas em se tornar alguém capaz de enfrentá-las com coragem e serenidade. Marco Aurélio dizia: a arte de viver se assemelha mais a uma luta do que a uma dança. A vida exige resistência, exige preparo. E os espartanos incorporavam isso todos os dias, transformando a adversidade em ferramenta de crescimento. Eles não reclamavam das dificuldades, usavam as dificuldades como campo de treinamento. Quer um exemplo simples? Imagine um espartano que, no meio da batalha, se depara com um inimigo maior, mais forte. Ele poderia entrar em pânico, desistir, correr, mas o treinamento mental dele não permitia que o medo tomasse o controle. Ele respirava fundo, analisava a situação e agia com clareza. Essa capacidade de manter a calma no caos é a mesma que o estoicismo busca em nós. Hoje, o campo de batalha pode ser outro. Uma reunião difícil no trabalho, um diagnóstico inesperado, uma crítica pesada, um sonho que parece distante. Mas o princípio é o mesmo. Quem mantém a mente disciplinada consegue atravessar a tempestade sem se perder. E essa disciplina não nasce da noite para o dia. Ela é construída no pequeno, na forma como você lida com atrasos, críticas, erros, dores. Os espartanos também nos ensinam que a liberdade real só existe quando você aprende a se controlar. Parece contraditório, não é? Mas pensa bem. Se você não controla suas emoções, quem controla você? O medo, a raiva, a insegurança. Cada vez que você se deixa levar por uma emoção passageira, você entrega o leme da sua vida para algo que nem sempre quer o seu bem. Disciplina, nesse contexto, não é sobre rigidez, mas sobre liberdade. Liberdade de não ser dominado pelas emoções. Liberdade de escolher como reagir, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E essa disciplina é o que precede a verdadeira paz interior. Porque paz não é ausência de conflito. Paz é a habilidade de permanecer sereno, mesmo no meio do conflito.
Então, quando falamos em eliminar preocupações, não estamos dizendo que a vida vai se tornar fácil ou que os problemas vão desaparecer. Estamos dizendo que você vai se tornar mais forte do que eles, mais resiliente, mais preparado, mais consciente. Por isso, antes de seguirmos para as próximas lições estoicas, quero que você reflita. Qual adversidade da sua vida pode se tornar, a partir de hoje, seu campo de treinamento? Qual situação difícil pode ser transformada numa oportunidade de fortalecer sua mente? Porque assim como os espartanos usavam a batalha para forjar caráter, você pode usar suas lutas internas para construir uma mente inabalável. Lições estoicas para viver com mais serenidade. Agora que você já entendeu a importância da disciplina mental, chegou o momento de avançarmos para 3 lições estoicas que vão trazer mais serenidade para o seu dia a dia. E se tem algo que os estoicos sabiam, era que a paz verdadeira não vem de fora. Ela nasce de dentro. Não importa o que o mundo esteja jogando contra você, se a sua mente estiver preparada, nada consegue te derrubar por completo. A 4ª lição é uma das mais intrigantes. Pratique a visualização negativa. Isso soa estranho à primeira vista, não é? Afinal, a gente vive numa cultura que diz para sempre pensar positivo, acreditar que tudo vai dar certo, manter o foco no sucesso. Mas os estoicos ensinavam o oposto. Antecipe mentalmente o que pode dar errado. Não para criar medo, mas para se preparar emocionalmente. Marco Aurélio, todas as manhãs, imaginava as dificuldades que poderia enfrentar ao longo do dia. Pessoas ingratas, obstáculos inesperados, falhas. Fazendo isso, ele não era pego de surpresa. Ele já tinha treinado sua mente para aceitar os imprevistos sem perder a calma. Porque o choque maior acontece quando a realidade contraria nossas expectativas irreais. Ao praticar a visualização negativa, você se vacina emocionalmente contra a decepção. Agora pensa comigo. Quantas vezes você ficou arrasado porque as coisas não saíram exatamente como planejou? E se, antes mesmo de começar, você já tivesse considerado que nem tudo sairia perfeito? O impacto emocional seria menor, e você teria mais clareza para agir. Essa prática não te torna pessimista, te torna resiliente. A 5ª lição estoica nos desafia a mudar a perspectiva diante dos problemas. Enxergue os obstáculos como oportunidades. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, que importa. Imagine, por exemplo, que um projeto no trabalho fracassou. Em vez de ver aquilo como uma derrota, os estoicos te convidariam a perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso me fortalecer com essa experiência? Esse olhar transforma tudo. O obstáculo que parecia um muro se transforma em degrau. O fracasso deixa de ser um fim e vira parte do processo. Cada dificuldade passa a ser um convite para crescer, e não uma prova de que você é incapaz. Quando você internaliza isso, a vida deixa de parecer uma sequência de golpes e passa a ser uma jornada de aprendizado constante. Quantas vezes na sua vida, algo que parecia um desastre se revelou, tempos depois, uma bênção disfarçada? Os estoicos nos ensinam a enxergar isso no presente, não só depois que o tempo passou. Eles acreditavam que a vida sempre está nos ensinando algo, mesmo nas situações mais dolorosas. A escolha é nossa: reclamar ou aprender. E chegamos à 6ª lição estoica: viva o presente com plena atenção. Essa lição parece simples, mas na prática é um grande desafio, porque nossa mente vive presa no passado ou ansiosa pelo futuro. Quantas vezes você esteve fisicamente presente, mas mentalmente ausente? Comendo sem sentir o sabor, conversando sem ouvir de verdade, caminhando sem perceber o caminho. Os estoicos acreditavam que a vida acontece no agora. Marco Aurélio escrevia: concentre-se no momento presente. O que mais poderia pedir? Ao viver o presente com atenção plena, você consegue saborear os pequenos momentos,
encontrar alegria nas coisas simples e reduzir a ansiedade pelo que ainda está por vir. Porque a preocupação nasce, muitas vezes, de um excesso de futuro na mente. Então, quero que você pare agora, olhe ao redor e identifique algo pelo qual você pode ser grato neste exato momento. Um detalhe, uma pessoa, um som. A gratidão pelo presente é uma das formas mais eficazes de cultivar serenidade, porque nos conecta com o que realmente importa e silencia as vozes da inquietação. Essas 3 lições, visualizar o negativo, transformar obstáculos em oportunidades e viver o presente com atenção plena, são como um trípode que sustenta uma mente mais calma e resiliente. Nenhuma delas exige grandes mudanças externas. Tudo acontece aqui, dentro da sua cabeça, na forma como você escolhe olhar a vida. E agora, com essas bases mais fortes, podemos seguir para outra dimensão da sabedoria estoica, o domínio das emoções, uma arte que os espartanos praticavam desde a infância e que ainda hoje pode nos libertar das amarras do medo. Esparta e o domínio das emoções, uma arte de viver sem medo. Se até agora você está acompanhando e se perguntando, ok, mas como eu consigo manter a calma mesmo diante das situações mais intensas? A resposta pode estar numa sabedoria antiga que os espartanos carregavam no coração, o domínio das emoções. E veja bem, dominar as emoções não significa ignorá-las ou sufocá-las. Significa aprender a não ser escravizado por elas. Os espartanos, desde muito jovens, eram treinados para enfrentar a dor, o medo, a raiva e a insegurança. Eles aprendiam que as emoções são naturais, mas que o controle sobre como reagimos a elas é uma escolha. Você não pode impedir o medo de bater na porta, mas pode escolher não deixá-lo entrar e assumir o controle da casa. Imagina um jovem espartano, com apenas 12 anos, deixado sozinho na floresta por dias, sem comida, sem abrigo, com a missão de sobreviver. O objetivo não era simplesmente testar a resistência física, era forjar uma mente capaz de enfrentar o desconhecido sem entrar em pânico. Esse treinamento mental os preparava para as batalhas da vida real, onde o medo poderia significar a morte ou a vitória. Agora, trazendo isso para o nosso mundo moderno, quantas vezes o medo já te paralisou? Medo de falar em público, medo de errar, medo do julgamento alheio, medo de fracassar. Quantas oportunidades você já deixou passar porque sua mente sussurrou: e se der errado? A diferença entre quem avança e quem desiste está justamente aqui, na capacidade de agir, mesmo sentindo medo. E sabe o que é mais interessante? Os estoicos e os espartanos compartilhavam essa visão. Ambos acreditavam que a vida não é sobre eliminar o medo, mas aprender a caminhar com ele ao lado, sem deixar que ele dite o caminho. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Ou seja, as emoções surgem, mas você escolhe o que faz com elas. E essa escolha acontece no pequeno, no cotidiano. É no momento em que você sente raiva no trânsito e decide não xingar. É quando você sente medo de se expor, mas dá um passo à frente mesmo assim. É quando a tristeza te visita, mas você escolhe agir com gentileza consigo mesmo. Cada uma dessas escolhas fortalece a sua mente, como pesos na academia fortalecem os músculos. Os espartanos tinham uma frase que resumia tudo: volte com o escudo ou sobre ele. Não havia espaço para desistir. Eles entendiam que a honra estava em lutar até o fim, não importa o resultado. E essa honra começa na mente, ao decidir que você não será refém das emoções, mas comandante delas. Agora, respira fundo por um instante e faz uma reflexão. Qual emoção tem comandado a sua vida ultimamente? Medo? Raiva? Ansiedade? E se a partir de hoje, você começasse a olhar para ela como um adversário de treino e não como um inimigo?
E se cada momento desafiador fosse uma chance de se tornar mentalmente mais forte? Essa é a essência do domínio emocional que os espartanos e os estoicos praticavam. Uma coragem silenciosa, construída no dia a dia, nas pequenas batalhas invisíveis que ninguém vê. E eu quero te dizer, você também é capaz de cultivar essa força. Não importa onde você está agora. Não importa quantas vezes já cedeu ao medo antes. A escolha de começar está sempre ao seu alcance. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o seu like agora mesmo. Esse simples gesto me ajuda a entender que estou no caminho certo e a levar essa mensagem para mais pessoas que também buscam uma mente mais forte e tranquila. E daqui a pouco, vamos seguir para as próximas lições estoicas, onde você vai descobrir como fortalecer ainda mais sua mente e construir uma base sólida para lidar com a dor, a perda e os desafios mais difíceis da vida. Lições estoicas para fortalecer a mente. Agora que já falamos sobre o domínio das emoções, chegou a hora de aprofundarmos ainda mais essa fortaleza interna. Porque, convenhamos, uma mente forte não nasce por acaso. Ela é cultivada, dia após dia, como um músculo que você precisa exercitar constantemente. E os estoicos sabiam exatamente quais eram os exercícios certos para isso. A 7ª lição estoica pode parecer desconfortável, mas é libertadora. Entenda que tudo é passageiro. Sim, tudo. As alegrias, as dores, os sucessos, os fracassos. Marco Aurélio refletia diariamente sobre a transitoriedade da vida. E isso não o deixava triste, pelo contrário, o fazia valorizar ainda mais o presente, sem se apegar de forma doentia ao que um dia vai acabar. Pensa comigo, quantas preocupações você carrega hoje que, daqui a um ano, nem vão importar mais? Quantos medos já pareceram gigantescos no passado e agora mal ocupam espaço na sua memória? Quando entendemos que tudo passa, conseguimos encarar os desafios com mais leveza e os prazeres com mais gratidão. A 8ª lição estoica nos convida a algo simples, mas transformador. Reflita diariamente sobre suas ações. Marco Aurélio tinha o hábito de escrever à noite, revisando o que havia feito, pensado e sentido durante o dia. Era uma forma de autoaperfeiçoamento constante. Não se tratava de se culpar, mas de se observar com honestidade, para ajustar o curso sempre que necessário. E aqui vai um exercício poderoso. Antes de dormir hoje, pare por 5 minutos e pense no seu dia. Onde você agiu de forma alinhada aos seus valores? Onde poderia ter feito diferente? Essa prática aumenta sua autoconsciência, fortalece sua integridade e evita que pequenas falhas se tornem grandes desvios. Já a 9ª lição estoica é talvez a mais importante de todas. Mantenha a virtude como seu norte. Para eles, a virtude, ou seja, agir de acordo com valores como justiça, coragem, sabedoria e temperança, era o verdadeiro sucesso. Não importava quanto dinheiro tinham, quão alto chegavam, ou quantos aplausos recebiam. Se não estivessem alinhados à virtude, estavam fracassando. E essa lição é um verdadeiro antídoto contra a ansiedade social que tantos vivem hoje. Porque se o seu valor está na sua virtude, você não precisa da validação dos outros para se sentir suficiente. Você vive guiado por um princípio interno, não por comparações externas. Você passa a medir o sucesso pelo que é eterno, e não pelo que é passageiro. Aliás, para os estoicos, viver de acordo com a virtude era a única garantia de verdadeira liberdade. Porque quando você é guiado por princípios sólidos, nenhuma crítica ou elogio externo pode te desviar do caminho. Você se torna como uma rocha firme em meio à tempestade. Pode balançar, mas não cai. E aqui vai um convite para você que chegou até aqui. Escreva nos comentários a palavra fortaleza. Isso vai me mostrar que você está comprometido a construir essa mente resiliente, que não se abala facilmente e que escolhe a virtude como bússola.
Vou adorar ver quantas fortalezas estamos criando juntos aqui. Daqui a pouco, vamos falar sobre um tema ainda mais delicado, mas essencial: como o estoicismo pode nos ajudar a lidar com a dor e a perda, duas das maiores fontes de preocupação e sofrimento humano. Lições estoicas para lidar com a dor e a perda. Chegamos agora a um dos pontos mais delicados da jornada estoica: como lidar com a dor e a perda. Porque, vamos ser sinceros, ninguém está preparado para perder. Ninguém acorda desejando passar pela dor. Mas, inevitavelmente, todos vamos enfrentar momentos de sofrimento. E os estoicos não fugiam desse tema. Pelo contrário, eles encaravam de frente. A 10ª lição estoica nos propõe algo ousado. Veja a dor como parte do processo. Isso não significa glorificar o sofrimento ou buscar a dor, mas entender que a dor faz parte do crescimento humano. Epicteto dizia: o sofrimento surge não pelas coisas que nos acontecem, mas pela nossa interpretação sobre elas. Ou seja, a dor existe, mas o sofrimento é amplificado ou reduzido pela forma como a encaramos. Pensa num atleta que treina pesado todos os dias. A dor muscular faz parte da rotina dele. Ele não reclama, porque sabe que aquela dor está construindo força, resistência, habilidade. Agora, imagina aplicar esse mesmo princípio nas dores emocionais. Será que a tristeza, a frustração, o luto também não podem estar forjando algo dentro da gente? Quando você enxerga a dor como professora e não como inimiga, ela se torna mais suportável. Ela deixa de ser um obstáculo paralisante e passa a ser uma passagem, um processo, um caminho que, por mais difícil que seja, está te levando a algum lugar. Essa mudança de olhar não elimina a dor, mas transforma a forma como você caminha com ela. A 11ª lição estoica toca num tema ainda mais profundo: encare a morte com sabedoria. Para os estoicos, a consciência da morte não era algo mórbido, era um lembrete poderoso de que a vida é finita e por isso mesmo preciosa. Marco Aurélio escrevia: não viva como se tivesse 1000 anos pela frente. O destino paira sobre você. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. Esse pensamento não era para assustar, mas para despertar. Quantas vezes a gente adia conversas importantes, sonhos, reconciliações, esperando o momento certo? E se esse momento nunca chegar? A consciência da morte nos faz viver com mais intensidade, priorizando o que realmente importa e deixando de lado o que só consome energia. E essa visão também traz paz diante da perda, porque, ao aceitar que nada é permanente, nem as pessoas que amamos, nem as situações que vivemos, conseguimos honrar o que tivemos, sem nos apegar de forma destrutiva ao que já passou. O amor permanece, mas o apego tóxico se dissolve. Por fim, a 12ª lição estoica fecha esse ciclo com um convite essencial: aprecie o que tem enquanto tem. Simples, mas poderoso, porque muitas vezes só valorizamos algo depois que perdemos. Os estoicos praticavam a gratidão diária, não como um ritual superficial, mas como uma consciência profunda de que tudo que temos hoje pode não estar aqui amanhã. Imagine se, a partir de hoje, você olhasse para a sua vida com olhos mais atentos, para as pessoas ao seu redor, para os momentos simples, para os pequenos detalhes que passam despercebidos na correria. A gratidão não precisa ser reservada para os grandes acontecimentos. Ela pode nascer no café quente pela manhã, no abraço de alguém querido, no sorriso de um estranho na rua. E o mais interessante é que essa apreciação sincera do presente também diminui a preocupação com o futuro. Porque, quando você está plenamente grato pelo que já tem, não sente tanta ansiedade pelo que ainda falta. A mente se aquieta, o coração se expande, e a paz de espírito começa a florescer, mesmo em meio às incertezas da vida. Essas 3 lições estoicas, ver a dor como parte do processo, encarar a morte com sabedoria e apreciar o que tem enquanto tem,
funcionam como um bálsamo para os momentos mais difíceis. Elas não prometem eliminar a dor, mas te ajudam a caminhar por ela com mais leveza, significado e propósito. Agora que entendemos como os estoicos enfrentavam as dores inevitáveis da vida, estamos prontos para dar o próximo passo: descobrir como construir uma vida com propósito, guiada por valores que transcendem as preocupações passageiras. Lições estoicas. Para construir uma vida com propósito. Chegamos ao último conjunto de lições, e agora a reflexão se aprofunda ainda mais. Porque, no fim das contas, de que adianta eliminar preocupações, dominar emoções e lidar com a dor, se a vida não tiver um propósito claro? Os estoicos sabiam que, sem um senso de direção, a mente volta a se perder em inquietações, medos e desejos sem fim. E por isso, eles dedicavam atenção a essa pergunta essencial: para que estou aqui? A 13ª lição estoica nos convida a servir aos outros com humildade. Isso pode soar simples, mas vai contra a mentalidade egoísta que tanto vemos hoje. Para os estoicos, viver era sinônimo de contribuir. Sêneca dizia: vivemos para os outros, de modo que cada um contribua com a humanidade. Ou seja, o verdadeiro propósito não está apenas no sucesso individual, mas no impacto positivo que deixamos no mundo. E servir não significa grandes gestos heróicos ou atos grandiosos. Pode ser no pequeno: ouvir alguém que precisa desabafar, ajudar um colega de trabalho, estender a mão para quem caiu. São essas pequenas ações diárias, feitas com humildade, que constroem uma vida significativa. E, curiosamente, quando focamos em ajudar os outros, nossas próprias preocupações diminuem. A mente se volta para fora e a ansiedade perde força. A 14ª lição estoica amplia ainda mais essa visão. Tenha clareza do seu papel no mundo. Para os estoicos, cada pessoa era como uma peça essencial de um grande quebra-cabeça chamado universo. Marco Aurélio refletia: aceite de bom grado tudo que o destino te trouxe, pois nada é mais adequado às suas necessidades. Isso não é resignação passiva, mas uma confiança profunda de que cada um tem um lugar único na teia da vida. Quantas vezes nos sentimos perdidos porque tentamos ocupar um papel que não é o nosso? A comparação constante nos faz querer a vida do outro, o sucesso do outro, a aparência do outro. Mas quando paramos e perguntamos: qual é o meu papel? O que só eu posso oferecer ao mundo? Encontramos paz. Porque ninguém pode viver a sua vida por você. E ninguém pode oferecer ao mundo aquilo que só você carrega. Essa clareza de propósito dá sentido até aos momentos difíceis. Porque quando você entende que está cumprindo um papel maior, até os desafios se tornam parte da missão. Eles deixam de ser meros obstáculos e passam a ser ferramentas de crescimento, lapidação e aprendizado. Por fim, a 15ª lição estoica fecha com chave de ouro: seja constante, mesmo nos momentos difíceis, porque propósito sem constância vira apenas uma boa intenção. E os estoicos eram mestres da perseverança. Sabiam que o verdadeiro progresso não acontece num grande salto, mas em passos pequenos e firmes, repetidos todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, doenças e perdas profundas durante seu governo. Mas mesmo assim, todas as noites ele escrevia para si mesmo, reforçando seus princípios, renovando sua determinação. Essa prática diária o manteve fiel a seus valores, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. E é aqui que mora a grande lição. A constância não depende de motivação, mas de compromisso. Você não vai se sentir inspirado todos os dias. Haverá cansaço, dúvidas, desânimos. Mas é justamente nesses dias que a constância prova sua força. Continuar, mesmo sem vontade, é o que constrói a verdadeira disciplina estoica. Quando você une serviço, clareza de propósito e constância, a paz de espírito deixa de ser uma ideia distante
e começa a se tornar realidade, porque você sabe que está cumprindo seu papel, contribuindo com o mundo, caminhando fiel aos seus valores, sem se perder em preocupações fúteis ou em ansiedades que drenam sua energia. Essas últimas lições não são um fim, mas um convite a viver de forma mais intencional, mais consciente, mais alinhada ao que realmente importa. Uma vida que, mesmo imperfeita, é profundamente significativa. E agora que exploramos essas 15 lições, estamos prontos para amarrar tudo isso em uma conclusão prática, te mostrando como dar o primeiro passo ainda hoje nessa jornada estoica rumo à paz de espírito. E chegamos até aqui. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, eu preciso te dizer uma coisa. Você já está dando um passo gigante que a maioria nunca se atreve a dar. Porque enquanto muitos continuam presos no ciclo da preocupação, da ansiedade e do medo, você escolheu buscar conhecimento, reflexão e transformação. Isso já te coloca no caminho de quem não quer apenas sobreviver, mas viver com propósito, coragem e paz de espírito. A gente falou de muita coisa hoje. Foram 15 lições estoicas, cada uma trazendo um convite para olhar a vida de um jeito diferente. Aprendemos a distinguir o que está sob nosso controle, a aceitar a realidade, a treinar a mente para reagir com calma. Descobrimos o poder da visualização negativa, a arte de ver obstáculos como oportunidades e o presente como um tesouro. Exploramos também como os espartanos lidavam com a dor e o medo, como cultivavam coragem e resistência mental. Vimos que tudo passa, que refletir sobre nossas ações nos fortalece e que manter a virtude como bússola nos livra da escravidão da opinião alheia. Falamos da dor, da morte, da perda. E mesmo nesses temas difíceis, os estoicos nos mostraram que existe um caminho de serenidade. Por fim, entendemos que uma vida com propósito nasce do serviço humilde, da clareza do nosso papel e da constância, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Essas lições não são teorias bonitas, são práticas diárias. São pequenas escolhas que, somadas, constroem uma mente resiliente, um coração tranquilo e uma alma firme como uma rocha. Agora, eu te faço um convite direto. Comece hoje. Escolha uma dessas 15 lições e aplique ainda hoje na sua vida. Não precisa esperar a semana perfeita, o momento certo, nem o alinhamento das estrelas. Comece com o que você tem, onde você está, com o que você consegue, porque o caminho se faz caminhando, e cada passo conta. E já que você ficou comigo até aqui, eu quero muito saber: qual dessas lições mais mexeu com você? Qual delas você vai praticar primeiro? Comenta aqui embaixo a palavra fortaleza, para eu saber que você chegou até o final e está comprometido a fortalecer sua mente. Vou adorar ler o seu comentário e saber que estamos construindo juntos essa comunidade de pessoas fortes, conscientes e virtuosas. E antes de sair, não esquece de curtir esse vídeo. Isso me ajuda demais a levar essa mensagem estoica para mais pessoas que também precisam desse conteúdo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem reflexão nova para te ajudar a viver melhor. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando de mais paz de espírito. Às vezes, uma simples mensagem pode transformar o dia de alguém. E falando em transformação, já tem um próximo vídeo te esperando na tela. Clica agora e continua essa jornada comigo. Eu preparei esse conteúdo com muito carinho para aprofundar ainda mais o que a gente começou aqui. De verdade, muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Isso mostra que você leva a sério o seu crescimento pessoal. E eu estou honrado por poder caminhar um pouco ao seu lado nessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!